Oi, gente, boa tarde. Mais uma tarde. Essa tarde hoje está tão tranquila, né? Uma tarde chuvosa, uma tarde meio preguiçosa. Bem-vindos, bem-vindos mais um dia de live. Hoje vai ser muito bom. Vão ser muitas orientações. Vai ser extraordinário, gente. Recebi muitas perguntas, muitas perguntas. Não sabia que tinha tantas dúvidas de ombro, viu? Muitas dúvidas de ombro. E nesse momento, né, onde todo mundo está mais parado, em casa, entre aspas, tem muitas pessoas que estão trabalhando muito home office. A gente vai estar dando aqui algumas orientações, né? Pessoas sentindo dores. E nossa maior preocupação hoje é estar dando essas informações, dando essas orientações para as pessoas que não estão podendo sair ou que estão com receio, né? Com muitas dúvidas. E a gente está aqui, né? Todo mundo já está voltando às suas rotinas, o seu dia a dia, devagar, né? A gente tem que ter essa precaução, né? Muito precaução. Assim, está sendo tudo muito novo, ninguém sabe, né? As coisas que estão acontecendo, graças a Deus, as coisas estão melhorando. Boa tarde, Bruno. Bem-vindo, Ju, Matheus, Márcia. Gente, muito bem-vindos. Chame os seus amigos, chame as pessoas que precisam estar ouvindo essas orientações de um profissional tão renomado que é o Dr. Rafael. Tá? Fico muito feliz por ter aceito o nosso convite. Vou estar chamando ele aqui para a gente estar conversando um pouquinho, tá certo? Vou aqui chamar aqui o Dr. Rafael. Boa Boa tarde! tarde, tudo Tudo bom, bom, Tatiana? Rafael? Tudo ótimo. Muito obrigado por ter aceitado, viu? Que é Nosso isso, é um convite. prazer tá batendo esse papo aqui hoje. Verdade, hoje vai ser bem legal. Muitas orientações, Tá me muita escutando coisa. direitinho? Tá tudo ótimo. A Tá, o câmera som aí tá tá bem ótimo, posicionada ou tá tá ruim? tranquilo. Aqui E tá aí, parecendo gente? cortado. Tá um pouquinho, baixo um pouquinho. Pronto. E aí, gente, eu quero ver a interação de vocês, viu? A gente quer ver vocês perguntando, vocês falando aqui. Podem estar chamando os amigos. E vamos lá. Primeiro eu vou Vamos lá. apresentar Dr. Rafael Patrocínio. Ele é titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo. Ele me colocou algum um mini currículo. Não era tanto o nome em inglês que eu fico com receio de falar. Eu sei que foi várias formações aqui no Texas, nos Estados Unidos, ele vai estar colocando. É um fellowship. Pronto, e depois ele vai falar um pouquinho. Mestrando em Ciências Cirúrgicas na UFC, preceptor da residência médica em ortopedia e traumatologia dos hospitais IJF, Instituto José Frota, e no Hospital Universitário Valda de Candídio. Muita coisa para passar para a gente. Vamos lá, e hoje a gente vai falar um pouquinho das dores nos ombros, né? Desde a fisioterapia até a cirurgia. Vamos lá, doutor Rafael. Vamos Uma lá. O das que temos coisas aí? Uma das coisas que na verdade, eu recebi muitas perguntas, né? Muitas perguntas, muitas dúvidas, né? Vamos ver o que Pessoas é que muito, dá para esclarecer aí. pronto, pessoas preocupadas, porque primeiro sem atividade física, né? Sem estar podendo ir às academias fechadas. Então, uma das coisas que a gente está sempre batendo nas nossas lives, essas orientações. Aqui eu já fiz a prática, a gente já fez prática de pilates, a gente já falou de coluna, a gente já falou de quedas em idosos, a gente falou da parte espiritual, a gente falou de várias coisas. Certo. Ó, o Bruno está entrando aqui agora. Grande Bem-vindo, Bruno. Bruno. Bem-vindo. Obrigada, Tatiana. Coisa boa. Patrícia, gente, muita gente legal, viu? Chame os amigos, que aqui a gente tem muita coisa para compartilhar. E podem fazer as perguntas. Ó, o Brunão aí, ó. Se quiser perguntar, viu, Bruno? Fica à vontade. Olha o Rômulo Rômulo. aí. Vamos lá. Então, assim, pessoas estão trabalhando em home office, muita postura errada, né? Muita postura errada. Muitas pessoas com muito tempo em celulares, né? Uhum. E aí isso vem gerando dores.
né? Muitas dores. E quais são as maiores queixas que se chega no consultório? Me Bom, no fala aí. consultório chega muita queixa de tendinite de ombro, né? Às vezes relacionadas ao trabalho, né? Muito trabalho com digitação, telemarketing. Às vezes não é bem uma dor no ombro, o paciente refere uma dor aqui, mas chega para mim como se fosse dor no ombro. E na verdade é uma dor no trapézio, uma dor miofascial, uma dor no elevador da escápula, muitas vezes associada a vícios posturais, né? Então, falta a esse tipo de paciente aquela consciência da postura realmente, né? Então, precisa dessa orientação, né? O paciente se concentra muito no remédio, né? Que o remédio, eu vou tomar um comprimido e aquilo ali vai melhorar o meu problema. E não é bem assim. Verdade. Você tem que ter uma postura adequada, você tem que ir para um bom fisioterapeuta para fazer uma reposição postural global, para eliminar esse vício postural, porque pode tomar o remédio que for, não vai melhorar, Verdade. né? Isso aí é uma queixa constante também, tá? Mas na especialidade de ombro e cotovelo, a gente recebe muita queixa relacionada ao ombro em relação às tendinites, em relação às rupturas, calcificações no ombro, capsulite adesiva, que é o tal do ombro congelado, né? As luxações de ombro, cistos que dão ali no ombro e podem provocar algum problema também. Várias coisas. E muitas vezes o paciente, ele não sabe exatamente onde é a dor, né? Ele vem, doutor, eu sinto dor, ele não sabe identificar. Isso é É, uma a boa dor, avaliação, né? a dor típica de ombro, né, nem sempre ela está concentrada aqui, na região do ombro, né? Por conta da inervação, a dor de ombro, o problema está aqui, mas você sente uma dor referida, irradiada para a face lateral do braço, né, que também pode irradiar aqui para o trapézio e para a coluna cervical. Então, quando você está avaliando o paciente, você tem que sempre excluir alguma patologia da coluna cervical, hérnia de disco, né, e os problemas relacionados ao ombro, os problemas intrínsecos do ombro realmente. Então, assim, uma das primeiras coisas a gente realmente é a avaliação, né? É fazer aquela Tudo avaliação começa na diferencial. avaliação, na anamnese, né? Qual é a idade do paciente, o que é que esse paciente está sujeito, qual é a profissão, qual é o trabalho, qual é o tipo de atividade que o paciente pratica, o tipo de esporte que ele faz, tá? Tudo isso tem relação. Verdade. As comorbidades, as doenças, diabetes, hipotireoidismo, hiperlipidemia, tudo isso pode estar relacionado com algum problema de ombro também. E uma das coisas que acontece muito é que o paciente sente a dor no ombro, toma aquele remedinho, um relaxante muscular e deixa para depois. E o É, depois é tarde, né? às vezes eu falo muito para o paciente que o relaxante muscular vai dar muito sono, mas não vai resolver o problema dele. E muita gente faz isso, né? Não, vou tomar um Muita. relaxante e depois. Aham. E muitas vezes eles não sabem que esse simples relaxante pode gerar várias outras coisas, né? Pode Me mesmo, fale aí um tá? pouquinho. Paciente mais idoso tomando um relaxante muscular desse, ele pode ficar grogue, pode ficar sonolento, pode cair no chão, né? Fora os vários outros efeitos colaterais que o relaxante muscular pode dar. Então, não é qualquer um que pode tomar um relaxante. Né? Tem pessoas que têm alergia e nem sabem que tem alergia. E num Sim, momento desse, um edema de glote ir para o hospital é muito perigoso, né? eu não recomendaria, não. Pois é, então as pessoas precisam ter essa consciência que não é qualquer remedinho, não é só um analgésico, um relaxante. Primeiro que não vai resolver, não, vai mascarar, né? Porque não vai se saber a Mascara, causa. E mascara. aí isso, O ideal é saber a causa. Sempre saber a causa. pronto. E me diga uma coisa, muitas pessoas, né, tem essa história da automedicação, então a gente já teve essa orientação, gente, não façam isso, marque a sua consulta. E falar nisso, o senhor já voltou às Já atividades desde normais? maio que eu estou no batente aí, estou trabalhando. Na verdade, eu não parei, né? Eu diminuí um pouco o consultório, mas continuei trabalhando no público. No privado eu voltei desde maio. E cirurgias? Cirurgias normalmente, né? O E JF não para. verdade. Isso a nível o público, mas as eletivas já se começou, já se está fazendo, ou só Não, urgência? eletiva não. Tem alguns procedimentos marcados já que estou esperando normalizar essa questão das cirurgias eletivas, mas cirurgia de urgência tem feito. Também não dá para esperar, né? O paciente cai, tem uma Verdade. fratura. Quanto mais precoce você opera, melhor.
Tá? Você não Pois é, pode aguardar muito. que é uma das coisas, foi inclusive o nosso tema com o Bruno. Então, tem muitos pacientes, principalmente idosos, que caem, né? E ficam com Uhum, receio de ir para o hospital. Uma das coisas que ele colocou foi muito bem colocado em relação às diferenças dos atendimentos, quando é Covid, quando é urgência. Os pacientes estão com receio, retardam, né, a ida no médico, a aham. cirurgia, e isso aí vai gerar outras consequências depois da consultação, né? Fala um pouquinho. Vai gerar uma demanda reprimida aí, né? Então, quando a situação normalizar, isso vai acontecer gradualmente. Eu acho que daqui para o final do ano isso deve acontecer. Vai ter um boom de pacientes aí correndo para fazer esses procedimentos, né? Para fazer fisioterapia, para fazer cirurgia. Questão de esperar a poeira baixar, né? E a situação ficar um pouquinho melhor do que já está. Já vem melhorando, né? Já. Eu acredito que esse mês aí vai ser crucial para demonstrar como é que vai ser essa melhora. É verdade. Na clínica a gente também não paramos atendimento, né? A gente Uhum, continuou com atendimento. Inicialmente a gente estava só com a emergência, só com as urgências, no caso dos pós-operatórios. uhum, Paciente idoso, a gente realmente estava orientando que ficasse em casa, né? Só viesse realmente as pessoas que estavam sentindo muitas dores, muitas limitações. Então a gente estava realmente fazendo toda essa triagem. Hoje as coisas estão voltando, estão retomando, mas sempre tendo muita cautela nos atendimentos e orientando, né? Sempre. Então, sim, esse aqui é o sim. nosso objetivo. Uma das coisas que eu fiquei até pensando, gente, hoje tá uma quinta-feira bem tranquila, amanhã é dia dos namorados, cuidado com os shoppings. Cuidado com os shoppings lotados. Então, assim, o mais importante é a presença de vocês junto com cada namorado, cada marido. Então, é Aham, importante essa orientação, gente. Tem muito mais esse cuidado, tá certo? E me diga uma coisa, doutor, em diga relação lá. à parte das é, capsulite adesiva. Muitas pessoas perguntaram, meu Deus, mas o que é a capsulite adesiva? Tá. Capsulite adesiva ou ombro congelado, né? É o que a gente chama da distrofia simpático-reflexa do ombro, né? Então, é como se fosse uma fibrose, né? Não se sabe ao certo a etiologia, o que é que causa isso, mas a gente sabe que tem um componente genético associado, né? E muita predisposição por mulheres na faixa dos 40, 50 anos e diabetes, né? A gente sabe que diabetes aumenta em 5 vezes o risco de capsulite adesiva, né? Outras situações como o hipotireoidismo, hiperlipidemia, imobilização do membro superior prolongada, infarto do miocárdio, hérnia de disco, tudo isso pode induzir uma capsulite também em quem já tem predisposição. Mas o principal fator de risco é diabetes mellitus, principalmente diabetes descontrolado, aquele paciente que está com glicemia de 400, entendeu? Então, e tem dor no ombro, é um forte candidato a ter capsulite. E quais são assim os primeiros sintomas que o paciente ele sente e ele tem que começar a ficar alerta em relação a isso? A gente diz que a capsulite adesiva ela evolui em 3 fases, né? A primeira fase é uma fase de dor, e aí não dá para você diferenciar o que é capsulite ou o que é uma tendinite, é a mesma coisa, e acaba evoluindo para uma fase de congelamento, né? Então a dor ela cessa um pouquinho e o ombro começa a ficar mais duro, mais rígido. E aí o paciente tem dificuldade para botar a mão na cabeça, né? A mulher se queixa muito de escovar o cabelo, de Colocar o sutiã. abotoar o sutiã, vai pedir ajuda de algum familiar, vai pedir ajuda da filha, né? E com o passar do tempo, esse ombro vai descongelando, mas isso pode durar 2 anos, de acordo com a literatura, né? Então, toda vez que eu pego um paciente com capsulite adesiva, eu dou 2 sugestões, né? Eu tenho uma notícia boa e tenho uma notícia ruim. Você vai preferir escutar qual primeiro, né? A boa é que seu caso não precisa de cirurgia. A ruim é que vai demorar, né? Pode demorar 2 a 3 anos. Na maioria dos casos não precisa de cirurgia, né? Mas é paciência e trabalhar a questão da cabeça. Verdade. Não, Muita fisioterapia, muita hidroterapia. era isso que a gente, assim, o que é que o senhor ia orientar em relação a tratamento, né? Que o senhor já colocou o trabalho multidisciplinar, né? Fisioterapeuta, Tem que ter. junto, muitos pacientes precisam realmente de um acompanhamento psicológico, porque realmente afeta muito a vida dele, né? Uhum, Social, com certeza. né? O dormir, O dormir, a questão. Mas pode falar. tudo isso tem que ser trabalhado, né? Então a gente não trabalha só a questão do ombro, né?
o paciente não pode ter dor, a gente entra com medicação analgésica forte, a gente entra, se precisar, com antidepressivo também, orienta que na fisioterapia aquele paciente não pode estar sentindo dor, né, que os movimentos são feitos de forma suave, sempre no limite da dor, obedecendo o limite da dor. Porque a dor, num paciente com capsulite, ela é muito ruim, porque gera um ciclo vicioso. Né? O ombro dói, o paciente não mexe, vai ficando mais duro, vai ficando mais rígido, que leva a não mexer esse ombro mais ainda. Né? E ainda tem as compensações, né? Porque ele acaba fazendo a mobilidade nas outras articulações. Exatamente. Começa a usar mais a escápula e usa de forma desequilibrada e acaba gerando dor no trapézio também, outra dor miofacial. Então, paciente com capsulite, o quadro é clássico, né? O paciente sente dor da ponta do cabelo até a ponta do pé, até a unha do pé, ele está sentindo dor. É verdade. É bem delicado essa situação. E muitos pacientes não sabem como... acho que é principalmente a história do tempo, né? Da paciência, que o senhor falou mesmo. É o tempo mesmo para estar voltando. A gente está até com uma paciente aqui, eu acabei de ver, a Ariadne, uma paciente que tem capsulite, ela até falou aqui, e realmente é bem sofrido, mas graças a Deus a gente está conseguindo aos poucos vencer e ganhar essa amplitude, né, dela. Não, mas é paciência, tem que ter paciência. Verdade. E me diga outra coisa, em relação, fazer aqui algumas perguntas. Tá bom, manda bala. Os esportes, né? Muitas pessoas falam em relação à parte de esporte. Certo. Quais são os esportes? E eu vejo... Esse é meu papagaio, viu? Esse grito. Tem um papagaio em casa? Legal. Ensinou ele a falar alguma coisa já? Fala. Fala o quê? Ele chama o nome da cachorra, ele chama o nome do cachorro. Inclusive, vou contar um dia, vou apresentar. Muita gente pergunta, às vezes eu estou na live, aí ele dá um grito, eu vejo que a pessoa às vezes toma um susto. Um dia eu vou apresentar ele e contar a história dele, que até roubado ele já foi, acredito. Legal. Acho que quando dá 4 horas da tarde ele já fica live, já fica chamando, né? Não, é porque se alguém falar mais do que ele, aí ele fica falando. É tá tanto que às vezes meu esposo fica... É uma papagaia, na verdade. Meu esposo acabou de entrar. Mas a Tita tá tão calada. Aí eu disse, é porque eu não comecei a falar ainda. Depois fica disputando, eu e ela. Olha, Louro, José. E é vermelho, viu, gente? É um papagaio vermelho. Depois você mostra aí o papagaio. Vamos lá. Vamos lá. Um dos esportes, a gente vê que tem esportes que realmente ele utiliza muito a parte do ombro, desde o vôlei, futebol, crossfit, né? E muitos pacientes, não posso dizer pacientes, são atletas, eles acabam, de certa forma, às vezes prejudicando o rendimento, mas também não deixam o esporte. Como são as orientações em relação a isso? O esporte, né? Se você é um esportista de alto rendimento, ou pretende ser, o que a gente recomenda é sempre seguir as orientações do educador físico, do profissional, né? Nunca tentar, da sua cabeça, fazer uma ficha de musculação, sempre seguir uma orientação, né? Então, em relação ao esporte, o que chega muito no consultório é atleta de jiu-jitsu, né? Atleta de crossfit, tenista, né? Mas mesmo, o que eu observo muito é que você vê pessoas com musculatura bem preparada, né? Mas mesmo assim, elas ainda têm um problema no ombro, né? Por quê, né? É difícil você trabalhar muito movimento de barra, muita barra, você vai ficar musculoso, mas no final das contas você não trabalha a musculatura do ombro, né? É uma musculatura mais profunda, e você trabalha bem com repetição, não é com carga. Verdade. Uma das coisas que sempre me fala, eu pratico, né, crossfit, e as pessoas, Tatiana, e tem aquelas pessoas que concordam, que gostam, outras pessoas que não gostam, e uma das coisas que eu sempre falo, gente, se você tiver uma consciência corporal, saber o seu limite, fazer os exercícios de forma correta, ter um bom profissional te acompanhando, você não vai se lesionar, né? Então, é a mesma coisa, mas isso... É mais propício? Sim, porque você tem mais utilização. É igual você andar de carro, é mais fácil você andar de... É a mesma coisa. Às vezes não tem como saber quem é que vai ter dor e quem não vai, né? Mas o que é que eu costumo dizer para os meus pacientes, né? CrossFit não é para quem quer, é para quem pode, é para quem tem uma anatomia favorável. Porque o tipo de exercício que você vai fazer
exige que você tenha uma anatomia que não predispõe à lesão, né? E nem todo mundo tem, porque a gente sabe que existem as variações da anatomia, as variações ósseas, né? Então, algumas pessoas, elas não têm uma anatomia que deixa você fazer o exercício em paz. Mas assim, quando você tem uma consciência e sabe, pode se fazer a adaptação, né? Sim, com Porque assim, certeza. muitas vezes a pessoa, às vezes ela se frustra em não poder, né? Uhum. Por alguma limitação. Mas isso não quer dizer que você não possa, se você estiver acompanhado de um profissional que conheça seu corpo, sabe das suas lesões e limitações, você vai poder fazer de acordo com as suas condições físicas, né? Seu preparo físico. Então, Com uma das coisas que a certeza. gente... É sempre ter esse acompanhamento multidisciplinar, né? A questão do ortopedista está acompanhando, do fisioterapeuta está acompanhando, do educador físico está acompanhando, né? E eu acho que é um trabalho em conjunto. É verdade. E quando você tem um profissional que você sabe que é seu, que é uma das coisas que a gente colocou, aqui a fisioterapeuta, você sabe que é seu, eu estou lhe acompanhando, eu lhe conheço. Então teve muito essa história em relação também dessa mudança do teleatendimento, né? Então a gente já Sim, está acompanhando, a gente tem muitos pacientes que não estão podendo sair, mas a gente consegue fazer o acompanhamento, seja no exercício, seja orientação a nível de medicação, né? Seja como é que está pelo teleatendimento. O senhor fez o teleatendimento? Está fazendo? estou fazendo, né? Então, quando chegou, inclusive, não só limitado aqui a Fortaleza, Ceará, atende gente do Brasil todinho, né? Então, muita gente sem poder sair de casa, né? Muita gente com medo de ir no hospital e muita gente assim querendo tirar apenas dúvidas, né? Por incrível que pareça, eu tive um caso de uma paciente que ela levou uma queda na cozinha, né? Ela ficou com uma dor no joelho, ela torceu o joelho e era idosa e a filha não podia visitar porque estava com medo de transmitir a doença para a mãe. E ela ficou uma semana na cozinha sem ir para o quarto, Meu Deus. né? Foi. Uma semana dormindo na cozinha sem poder ir para o quarto. Aí eu recomendei que ela tomasse uma medicação anti-inflamatória e, se pudesse, fizesse um raio-x. Hoje em dia ela não precisa ir para o hospital para fazer um raio-x. Existe um raio-x portátil, né? A pessoa leva para casa, faz o raio-x em casa. Aí depois ela mandou esse raio-x, não tinha nada, mas ela estava com medo de andar, de ir para o quarto e tomar um banho e estava uma semana dormindo na cozinha. Gente, às vezes a gente escuta cada coisa que a gente É, não tem noção. Então, por isso que é importante a gente estar aqui orientando essas pessoas, né, que tanto precisam da gente aqui. E é uma forma da gente estar mostrando nosso trabalho, mostrando que a gente está disponível, que as pessoas podem estar contando conosco, né? E o mais importante é saber que é o intuito maior disso aí é mostrar aos pacientes o quanto a gente está em interação, que a gente está conversando, que a Agora, gente está uma preocupado com coisa isso. engraçada, viu, Tatiana? Nessas consultas aí de telemedicina, sabe uma coisa que eu percebi? O pessoal É. tá mais em casa, aí tá cuidando mais da limpeza, lavando roupa, Nossa, lavando prato, lava- fazendo as atividades, né? E queira ou não, com mais dor no ombro também, né? verdade. Mas assim, mas aquela coisa, falta a consciência, né? Às vezes o paciente de 60, 65 anos não consegue estar fazendo esse esforço, né? E aí já sente uma dorzinha no ombro, mas não quer largar o trabalho, né? Continua em casa, varrendo, passando pano, passando roupa, E né? Eu eu sempre acho que digo, ó, se puder, peça uma ajuda, peça sua filha para estar lhe ajudando, dando uma mãozinha, porque senão você vai ficar sentindo, e aí entra naquela questão. O remédio isolado ele não melhora, né? Não é uma panaceia, não é uma solução para todos os problemas. Você vai precisar fazer a sua parte também. verdade. E é muito delicado porque, assim, o paciente, o idoso, ele quer se mostrar ativo, né? E às Sim, vezes ele sim. ultrapassa Independente. independente e ele passa dos limites porque ele quer mostrar que pode vir as consequências, né? Então É é importante, verdade. e é importante essa conscientização dos filhos, né? Que estejam, às vezes, o dizer não, o saber como dizer, eu posso te ajudar, eu posso estar junto, isso às vezes faz toda uma diferença, né? Faz demais. E esse momento em casa é o momento da gente estar mostrando isso, né? De outra forma também. E aqui, Rafael, me diz outra coisa. Bora lá. Muitas pessoas perguntaram assim: meu ombro tem instalado muito. Eu devo me Certo. preocupar? Pronto, isso é uma queixa geral no consultório também, né? Então, o que é que eu costumo dizer?
estralar, toda articulação estrala, né? Você consegue estralar as mãos, você estrala os dedos, né? Estrala com facilidade. Mas você tem que se preocupar se você sente dor. Se você não tem dor, doutor, minha articulação estrala muito. O ombro, ele pode estralar sim, né? A gente sabe que tem algumas estruturas tendinosas que ficam resvalando ali no osso e em algumas pessoas pode dar estalido, tá? Mas a grande questão é se o paciente vai ter dor ou não, né? Então, quando você tem dor, É o tem um alerta, né? estalido, é um alerta, tem um estalido audível, né? E gera dor, aí você deve se preocupar e procurar um profissional, fazer algum exame, né? Alguma coisa que justifique a causa do estalido e da dor. Mas Até, na maioria das vezes, 99% das vezes, não tem muito o que fazer, né? até porque às vezes a gente pega cada exame que tá um ombro altamente. Você vê o laudo e o paciente não sente nada, né? Mas o laudo assusta o leigo, né? Assusta quem não entende do exame, né? Então você tem que friar ali naquela sopa de letrinhas o que é que realmente interessa, né? Porque muitas vezes o paciente chega, doutor, meu ombro está destruído, aí você vai ler o laudo, normal. Então, para achados normais para a idade, entendeu? Isso Então, é. Então, o paciente que chega para mim, eu vou mais acalmar ele, explicar que aquilo ali, todo laudo de ressonância, aquilo ali está presente, entendeu? É o normal. Isso é importante saber, porque tem pessoas às vezes desesperadas quando vê um Não, laudo. é mais a questão de você acalmar, explicar. E aí eu vou lá, mostro no papel a alteração que tá delineada ali no laudo, Muito legal. tá? Mas Tem, nada demais. tem uma pergunta aqui, ó. Tendinopatias do ombro, pode ter um fator genético? Tenho 4 tias, irmãs com tendinite de ombro. Pode. Pode. Várias doenças ortopédicas têm uma predisposição genética, né? Então, a gente sabe que a anatomia do ombro, existem as alterações ósseas, né? Então, às vezes, a pessoa tem um ossinho ali mais proeminente que pode provocar dor. E existem as alterações tendíneas também. Então, tem pessoas, né, que têm uma maior predisposição a ter degeneração do tendão, né? Então, quando chega na faixa dos 60 anos, né, essas pessoas estão mais predispostas a ter ruptura de tendão, a ter uma inflamação do ombro, né? E isso associado a certos fatores de risco, diabetes, obesidade, tabagismo, dislipidemia, né? Então, a síndrome metabólica, ela também contribui para esse processo, né? Então, pessoa gordinha, está todo dia no final de semana ali tomando umas, né? Fuma um cigarrinho, não pratica atividade, é sedentário. Então, essas pessoas estão no grupo de risco para ter esses problemas. Eu vou aqui colocar aqui várias perguntas que a gente vai conversando e as perguntas vão passando muito rápido. Às Tá vezes é bom, complicado a gente estar acompanhando. Eu sei que às vezes a certo. gente está conversando, né? E fica conversando e às vezes a gente não consegue. Vou ler algumas coisas aqui. Excepcional essa live, parabéns por essa parceria com o especialista de ombro. Brinco que a cirurgia de joelho evolui rapidinho, mas a articulação de ombro é mais difícil. É verdade, isso é verdade. É bem mais difícil. Qualquer cirurgia de ombro, o pós-operatório é arrastado, né? Vá se preparando para 3 a 6 meses de recuperação, né? Então, a cirurgia de ombro mais simples de se recuperar são os casos de luxação, tá? O paciente ali passa 3 semanas com tipóia e faz 20 sessões de fisioterapia, mais um mês de fisioterapia. A maioria está bem recuperada no final dessas sessões, né? Mas não quer dizer que a reabilitação tenha terminado. E a cirurgia que é mais lenta, mais arrastada, são os casos de fratura, né? Fratura de ombro, o pós-operatório é bem complicado, né? É bem arrastado, é bem demorado. E às vezes é difícil trabalhar a cabeça do paciente, porque ele tinha uma articulação normal, o ombro era normal. Caiu, fraturou, Verdade. né? E está com aquela articulação prejudicada, com aquele ganho de movimento lento que acontece mês a mês, mas acontece, né? Mas é muito mais arrastado, né? E toda cirurgia de ombro, né? Todo paciente que é submetido a uma cirurgia de ombro, ele está em risco para ter uma capsulite adesiva, um ombro congelado.
Até pela Isso aí, imobilização, né? O tempo que pela fica. imobilização, vai ficar de tipóia 3 a 6 semanas, né? Então tem esses pormenores também. Então eles ficam, muitas vezes, principalmente atleta, eles ficam muito preocupados do retorno, né? Quando eu volto, acho que deve ser uma das perguntas mais. Mas isso é qualquer atleta, né? Atleta não Quando eu consegue volto, ficar. quando eu volto. Quando eu volto, o atleta não consegue ficar parado. Mas, assim, algumas cirurgias você tem que segurar esse paciente. Né? Porque depois Eu tava as numa live consequências ontem são de. piores, né? Isso, com certeza. Você fez uma cirurgia, você quer fazer outra? Né? É Então verdade. tem que trabalhar essa questão da ansiedade, do retorno ao esporte, né? Tudo se faz muito lento, né? Porque o tendão, ele primeiro, mesmo você reparando, né? Ele passa por um tempo ali de fragilidade, para depois passar por um tempo de reforço, né? Então, com 3 meses, esse tendão está frágil, né? Ele está reparado, ele está se incorporando ao osso, mas ele passa por um período de fragilidade, né? E depois de 3 meses, esse tendão ele vai ali fundindo com o osso, incorporando ao osso, mas ele não está totalmente incorporado, né? Então, a gente só indica um fortalecimento, um retorno gradual às atividades depois de 3 meses, é o mínimo, é o mínimo, né? Mas algumas cirurgias, às vezes você tem que segurar o paciente por 6 meses até, né? Então é importante a gente colocar isso para não acontecer que ele precise fazer uma nova cirurgia, né? Por ter ido precocemente às atividades. É jogar para ganhar, tem que jogar para ganhar. Verdade. Aí colocar aqui. E uma calcificação tem cura sem cirurgia? Lógico, a maioria dos casos de tendinite calcária resolvem sem cirurgia, né? Então, recebo um paciente com calcificação do ombro no consultório, a mesma coisa. Eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim, né? Você quer receber qual primeiro? Vamos começar pela ruim. Então, a notícia ruim é que a sua doença ela evolui em crises, né? Vai ter época que você vai estar boa da dor no ombro, vai ter uma época que você vai estar com uma crise de dor, vai correr para o hospital para tomar a medicação, vai fazer um raio-x que vai constatar que tem uma calcificação no ombro, mas isso passa, né? A gente consegue controlar o episódio de dor, né? E a notícia boa é que geralmente não precisa de cirurgia, né? A maioria dos casos resolvem bem, né? Resolvem sem uma intervenção cirúrgica. É uma doença que é autolimitada, mas pode demorar de 2 a 3 anos, segundo a literatura. Aqui o Dr. Rafael Bezerril, falando que você é o cara do ombro. É, Outra coisa aqui, estão perguntando se ele vai atender lá na clínica. Calma aí que eu vou levar, porque o homem é difícil, viu? vou fazer uma visita. Vamos lá. Melhor especialista do ombro, é muito querido, viu? Só elogios Obrigado, aqui. obrigado. Não sabia não. Ó, meu ombro está rompido. O médico disse que só cirurgia. A fisioterapeuta disse que dá para recuperar com fisioterapia, porque já tive bons resultados. O que você acha? Eu acho que a fisioterapeuta tem razão, né? Então, quando você tem a ruptura, né, não está errado você começar um tratamento inicial que é conservador, que é fisioterápico. Isso é até bom para fortalecer os tendões, né? Nem toda ruptura ela é indicação de cirurgia, né? Vai depender do tamanho, né? E vai depender de como esse paciente está absorvendo a questão da mecânica alterada, né? Porque o paciente que está com o tendão rompido, eu sempre faço uma analogia, brinco de fazer uma analogia, que é que nem você está andando num carro que o pneu furou, né? Você pode levar no borracheiro, e esse borracheiro pode ser um fisioterapeuta, pode ser um ortopedista, né? E ele consertar esse tendão. Porque o manguito rotador, ele não é só um tendão, né? Eles são 4 tendões. E quando tem a ruptura, não rompeu o tendão inteiro, né? Às vezes rompe ali 20% do tendão, tá? Isso não é indicação de cirurgia, né? Então a gente indica a cirurgia para rupturas grandes, né? E incapacitantes. O paciente está com dor, fez o tratamento conservador, fez a fisioterapia e não resolveu, né? Então eu sempre tento esse tratamento fisioterápico e muitos pacientes nem voltam mais para mim. Ou então voltam depois de 2 anos, né? Com outro problema. E quando não dá certo, vai para a cirurgia.
E depende tá? muito do que Mas, ele faz, né? De como ele utiliza a articulação, né? sim, Idade, várias, são tantas coisas que tem que ser avaliadas, né? aham, Para mas estar. de forma alguma tá errado indicar um tratamento conservador. Inclusive, a conduta inicial é fisioterapia, é você indicar um tratamento fisioterápico, né? Se não der certo, a cirurgia está mais do que bem indicada, né? Mas todo paciente que tem uma ruptura de tendão degenerativa, né, por conta da idade, ele tem que começar uma fisioterapia. E isso é até melhor, porque caso ele faça uma cirurgia É depois, preparar a né, musculatura dele, já tá, né? isso, exatamente, a musculatura já está preparada, a reabilitação dele é mais rápida, né? Esse ombro, o ombro desse paciente, ele está mais compensado, que a gente chama, né? Então, um tendão está rompido, mas você tem outros três ali para estabilizar a musculatura e permitir que esse paciente possa levantar o braço, possa levar a mão à cabeça, possa colocar a mão atrás das costas, Verdade. né? Tudo isso aí está Outra aqui. envolvido. Então, pode dizer. Doutor Rafael, como dormir quando tem dois ombros operados? É complicado, né? Eu já tive paciente com fratura bilateral dos ombros, né? Fratura de um lado, fratura do outro, né? Ou então fratura num cotovelo e fratura no outro cotovelo, e aí tinha que ficar com duas tipóias, né? Mas o que eu posso falar em relação à dormida, você dormir numa posição totalmente horizontal é ruim, né? Para o ombro. Então, o que eu geralmente recomendo é dormir numa posição semi-sentada, né? Como se fosse ali numa cadeira e reclinada para trás. E se for na cama, você coloca uns três travesseiros, um por cima do outro, ou um triângulo, e se deita sobre ele, né? Mas para quem tem que usar a imobilização nos dois ombros, dormir é complicado, né? Então a melhor Verdade. posição para dormir, né, é essa posição reclinada, barriga para cima, né? E a pior posição para dormir é por cima do ombro, né? Se seu ombro está inflamado, você não vai conseguir, porque vai sentir dor. Ou dormir nessas posições aqui, né? Braço na testa, mão por debaixo mão atrás da cabeça, braço por debaixo do travesseiro. Isso aí é ruim. E é o que acontece muito, né? Aqui estão pedindo, pelo amor de Deus, que salve essa live. A gente vai salvar a live, viu? Vai ficar Tá bom, gravada. salve aí. Vai ficar gravada aqui no CTI. Vocês podem estar assistindo depois, tá certo? Outra pergunta aqui. Quais as consequências que a frouxidão ligamentar pode trazer ao paciente? Tá certo. Frouxidão ligamentar eu observo muito em mulheres longilíneas, né? Aquela mulher ali magrinha e alta, eu observo muito essa questão de frouxidão, né? E o que é que isso quer dizer? Ah, imagina que você tem uma bola, que é a cabeça do húmero, e essa bola está envolta num saco, né? Esse saco ele tem uma lacidão ali, ele pode ser muito apertado ou ele pode ser muito frouxo, né? Quando o saco, que é a cápsula, né, ela é muito apertada, você não consegue movimentar o ombro. E aí a questão do ombro congelado, a capsulite. Quando a cápsula, que é o saco, é muito frouxa, né, o seu ombro ele movimenta mais que o normal, né? E isso compromete um pouquinho a estabilidade do ombro quando você procura fazer um exercício, né? Por quê? Porque o seu ombro ele tem uma translação aumentada, né? E essa translação aumentada, ela pode causar fenômenos biomecânicos, como impacto, que pode provocar uma tendinite. Então, muitas vezes a gente recomenda um fortalecimento do ombro, de forma a deixar a musculatura estabilizar melhor esse deslocamento que pode acontecer. Entendi. Então, a indicação do fortalecimento muscular, né? No caso da frouxidão. Tanto do manguito rotador, né, desses quatro tendões do ombro, quanto da musculatura da escápula. Isso Certo. aí também é interessante. Estão pedindo aqui para você falar um pouco sobre necrose da cabeça do húmero. Tá, necrose vascular da cabeça do húmero, né? A necrose da cabeça do húmero está muito associada ao uso de corticoide, né? Alcoolismo também é um fator de risco, né? Outras doenças como anemia falciforme, a doença dos mergulhadores, né? Também pode dar necrose vascular. Mas no ombro a necrose é rara, né? Pode acontecer, mas não é tão comum quanto na cabeça do fêmur e no joelho, né? E muitas vezes o tratamento ele não é cirúrgico, tá? Por quê? Porque a articulação do ombro ela não é uma articulação de carga, como é o joelho, como é o quadril.
Então, a necrose avascular da cabeça do húmero ela é bem suportada, né? A gente só indica cirurgia quando o paciente tem uma dor que limita as atividades de vida diária, né? Se o paciente consegue conviver com essa necrose, não tem o que fazer, né? Não tem necessidade de se submeter a uma cirurgia. Porque muitas vezes a cirurgia é uma substituição articular, né? Você tira aquela área que está irregular, a cabeça do húmero ela tem que ser lisinha para ter um movimento amplo, né? Se você tem uma superfície que é rugosa, que é irregular, a cabeça, você não tem um movimento completo e você pode ficar tendo estalidos, né? É a questão dos estalidos que geram dor, né? A abordagem é um pouquinho diferente, né? Mas, no geral, a necrose da cabeça do húmero, ela é bem suportada, né? O paciente convive bem com a necrose. Certo. Eu tenho tanta pergunta aqui que mandaram no pessoal Manda que vão bala, da clínica. vamos lá, a gente Eu tem tô quanto tempo ainda? Pois é, eu tô com receio desse, porque as pessoas estão interagindo muito, muito mesmo. Aham, Isso é muito bom. Muito obrigada, gente. legal, Faça suas legal. perguntas. Muita gente interagindo. E eu tenho aqui uma lista, eu disse, meu Deus, vou ter que fazer outra live, porque não vai dar. Mas vamos lá. Vamos lá. Tem aqui, colocando aqui. Você recomendaria tipóia em caso de tratamento não cirúrgico? Não, a não ser que você usasse um dia, porque está com uma dor muito grande, mas eu acho que imobilização em casos de dor aguda de ombro leva a mais imobilização, né? Então, eu prefiro deixar esse ombro livre e dar para o paciente uma boa analgesia para que ele não sinta dor. Então, porque muitas pessoas estou sentindo que ficar com o braço parado. Isso aí vai gerar Não. outras Vai consequências gerar um outro piores. problema. Faça um teste. Tipo, é o seguinte. Ligaram aqui para mim, eu acho que caiu, não, né? Não, não, Ligaram aqui tô para mim. escutando, tô escutando. Pois vamos lá. Uma das coisas que está aqui, colocou aqui. Quando fico muito tempo usando o computador, no notebook, no computador, no escritório, meu ombro dói. O que posso fazer para melhorar? Tá certo. Então, é aquela questão da digitação, né? Da ergonomia. Então, primeiro, tentar a melhor postura possível, né? Coluna ereta, traz o computador para perto, evita ficar com o braço aqui afastado do tronco, a mão no mouse afastada do tronco, traz o cotovelo para perto do tronco e tenta digitar perto do computador, né? Se você ficar braço muito afastado, né, você vai começar a ter uma dor no trapézio, uma dor aqui atrás das costas, né, porque essa musculatura fica fadigada, ela não relaxa, você não está usando ela da forma adequada, né. Então, para esse tipo de paciente, eu recomendo muito ir no fisioterapeuta de postura, ver se não tem indicação de fazer um RPG. Entendi. Aqui tem uma pessoa, Cartacho Monteiro. Ela aqui está desesperada para fazer uma consulta online, viu? Tá, eu vou dar o telefone da minha secretária para Pronto. marcar, então. Depois marca, fala alguma coisa, coloca aqui na mensagem que a gente pede para a pessoa atender. Tá, Ela tá eu vi o nome da Cris aqui, eu acho que até ela está participando da live também. Mas vou pedir para minha secretária entrar em contato, então. pronto. Aqui é a Cartacho Monteiro. Não só a explicação da tipóia. Ele colocou que Pronto. não é bom, não é? Explica de novo. Eu Não é estou bom ficar falando uso. que não é bom ficar muito tempo da tipóia. Se você não está em pós-operatório, né? Tirando os casos de pós-operatório, de fratura, né? Você ter uma dor no ombro e usar uma tipóia porque acha que vai ficar bom, porque está com o ombro totalmente imobilizado, eu acho que o pensamento não é esse. Tá? Na verdade, você tem que tomar medicações analgésicas que resolvam o seu problema e permitam você mobilizar esse ombro, movimentar esse ombro. Tá? Ombro parado sem precisar estar parado é problema. Tá? Você vai acabar ficando com mais dor e mais rigidez. Entendi. E assim, muitas pessoas falam em relação à parte da infiltração, né? Fala um pouco em Tá. relação à infiltração, quando a indicação, quando essa Eu parte. reservo a infiltração para aqueles casos de dor intensa, né? O paciente chega no consultório com muita dor que eu não consigo nem examinar, né? Doutor, eu não estou conseguindo dormir à noite, eu estou muito limitado, né? É questão de feeling, né? De você conseguir sentir. Já tentei fazer de tudo e não resolveu. Eu acho que você pode tentar
a infiltração, no máximo 3 infiltrações no ano, porque a gente sabe que o corticoide ele tem um efeito deletério no tendão, né? Mas para uma melhora no curto prazo, eu acho a infiltração uma boa sugestão. Não é a primeira linha de tratamento, né? Você tem que tentar tomar uma medicação oral, ter feito uma fisioterapia, né? Se não resolveu, aí sim você vai para a infiltração. Entendi. Quando é que o senhor encaminha muito a parte da hidroterapia? Bom, eu adoro hidroterapia, eu sou um fã incondicional de exercício na água, né? Então, nos meus pós-operatórios, eu indico muito quando o paciente vem evoluindo com rigidez, né? Então, começa a fazer a fisioterapia, fez 20 sessões, aí volta, primeiro retorno, eu vou avaliar o movimento e vejo que está um pouquinho abaixo do que era esperado. Então, para esse perfil de paciente, eu sugiro hidroterapia, né? Nos casos de ombro congelado também, de capsulite adesiva, eu indico bastante hidroterapia e tenho bons resultados. Então, eu acho um santo remédio para ombro congelado. Verdade, tem todos os benefícios, desde a água, né, aquecida, Uhum. a facilidade dos movimentos, a E aí diminuição tem das dores. hidroterapia, né? Acho Temos, assim, temos. a nossa cidade é muito carente de clínicas com hidroterapia. Eu consigo contar nos dedos quais tem, né? Então, eu estou sempre mandando paciente para vocês por causa da hidroterapia. Verdade, a gente realmente tem excelentes resultados. Em relação à parte de ombro, é muito bom. Me fale um pouquinho também em relação à parte do bloqueio neural. Aqueles pacientes que sentem aqueles formigamentos. Existe o bloqueio do nervo supraescapular, né, que é quem dá a sensibilidade para a região do ombro, né? Então, o bloqueio ele está bem indicado nos casos de capsulite adesiva, né, que estão na fase álgica muito intensa. Então, é uma das formas de você tratar a capsulite, tá? Então, geralmente a gente tem uma noção da anatomia, onde é que o nervo supraescapular está, e a gente injeta anestésico nas proximidades do nervo, né, de forma a que esse paciente sinta menos dor e possa realizar o movimento, a reabilitação na fisioterapia, né, porque é aquela questão, a dor vai gerar mais rigidez, a rigidez vai gerar mais dor, e aí você tenta bloquear esse processo, né, deixa esse paciente sem dor para que ele possa movimentar esse ombro na fisioterapia, né, e que o fisioterapeuta possa realizar o movimento sem o paciente sentir dor. Verdade, porque aí ele sente dor e trava, porque contrai toda a musculatura dele. É um ciclo bem Exatamente, é um delicado. ciclo vicioso. Verdade. E aqueles pacientes que sentem o formigamento, né? Na hora que o paciente vem, ele começa a sentir o formigamento Pronto. irradiando. Como é que a É gente uma outra procede? queixa comum no consultório, né? Então, às vezes o paciente chega dizendo que está com a dor no ombro e vai até a mão e sente um formigamento na mão, né? Então, eu costumo dizer para os pacientes, né? A dor de ombro típica, pura do ombro mesmo, ela não vai para a mão, né? Se o paciente está sentindo formigamento na mão, é interessante que avalie a coluna cervical para ver alguma hérnia de disco e avalie também a questão do túnel do carpo, tá? Em quais dedos esse paciente sente o formigamento, né? Porque geralmente esses 3 dedos aqui, né, é território do nervo mediano. Eles, se você tem uma compressão, você pode sentir uma dormência nesses dedos também, né? Mas às vezes o paciente sente uma dor, um formigamento aqui no ombro, pode acontecer, mas por conta do processo inflamatório em si, né? Mas o que chama a atenção é dor cervical com formigamento irradiando para a mão, né? Isso aí chama atenção para outras patologias associadas, né? Ou ele tem um problema da coluna cervical que está repercutindo na mão, né? Está tendo uma cervicobraquialgia, que a gente chama, né? Ou então ele tem um problema do ombro e um problema da cervical, ou um problema do ombro e um problema na mão. Então, 2 coisas acontecendo simultaneamente. Entendi. Colocaram aqui, alongamento seria uma prevenção para as lesões? Alongamento é bom, né? Fortalecimento também, né? Então, atletas, né? Esse pessoal que faz musculação, que faz crossfit, fica com a musculatura muito hipertrofiada, né? E acaba tendo uma redução do movimento. Não sei se vocês já viram uma brincadeira na internet que chega uma pessoa, cola um adesivo aqui atrás e pede para um cara marombadão tentar tirar o adesivo. E ele não A consegue, mobilidade né? dele péssima. A musculatura fica tão inchada e tão grande que ele não tem mais mobilidade, ele perde o alongamento, né? Então é sempre bom assim, tá? Então,
Para aquele perfil de paciente que não é um perfil de paciente que tem uma frouxidão, o alongamento ele está bem indicado, né? Assim como também o fortalecimento. Então, e a parte das mobilizações, né? De soltar, de soltar a parte da articulação, né? Sim, sim. Toda essa parte tá colocada. Então, assim, e a parte do... A gente fala em relação à parte das instabilidades também. Aqui, ó, tem uma pessoa que colocou aqui. Voltando aqui. Travou? Não, ele parou. Eu estou escutando. Tá. Voltei a correr e comecei a sentir dores no ombro direito. Certo. Eu vou compartilhar desse seu problema, porque eu também sou corredor, né? E eu também já senti dor no ombro, mas eu posso afirmar para você que isso aí é postural, né? Isso é sem vergonhice sua, que está correndo com a postura ruim, e aí você está sentindo dor no ombro, porque à medida que você começa a correr e você vai correr uma longa distância, queira ou não, você vai relaxando essa musculatura e você vai ficando com o ombro mais enrolado. Então, se você corre muito tempo com o ombro nessa postura, né, o ombro pitótico, o ombro para frente, você começa a sentir dor. Então, é a questão de melhorar a sua postura durante a corrida, né? O gesto do exercício da forma adequada. E tem vários tipos de postura, né? Que tem pessoas que ficam aqui, já tem pessoas que sentem mais dor na relação à parte dos trapézios, romboides. Aham, Então tem mas que isso ter aí essa... é uma queixa bem comum também, né? Então Bem é comum. importante fazer essa avaliação, ter essa consciência corporal, né? Até na Sim, parte da corrida, desde a pisada, porque assim, nosso corpo ele é conjunto. Então, quando um altera uma pisada errada, pode sentir até na cervical, né? No ombro, porque repercute, né? exato, são Repercute. compensações, a musculatura está Sim, envolvida em tudo. Não mas estou correndo por causa dessa calcificação. Acho que ela disse que tinha calcificação. E aí ela disse que quando corre, ela sente mais dores. Eu a entendi isso. calcificação E no que ombro. incomoda demais. Eu entendi isso. Se você tem uma boa postura, né, eu não vejo por que está sentindo a dor no ombro, né? Mas a calcificação, né, se você tem uma calcificação, você vai sentir dor, não tem como, né? A não ser que tire aquela calcificação. Entendi. É aquele momento, né? Ela vai ter que fazer a parte de trabalho, de alongamento, de postura, de Sim, fortalecimento e vai sim. ter as crises. O básico, né? Isso aí é o tratamento básico, tem que fazer, né? Fortalecer a musculatura do ombro para manter esse ombro mais estável. Né? Porque Aqui. o que é que pode estar acontecendo? Na hora que ela vai fazer a corrida, né? Então ela projeta o corpo para frente, o ombro vai um pouquinho mais para frente, né? E você pode ter uma fadiga aqui na musculatura do trapézio, né? Ou então aquela calcificação ali, ela pode estar em contato mais com o acrômio, com o osso, gerando pinçamento e provocando dor. Né? Mas tudo isso aí tem que ser avaliado, a questão onde é a calcificação, o raio-x, questão de postura, né? Não é assim, você me É. contando, eu vou lhe dizer como é que é o problema, não, tem que ter o contato, eu ver os exames, eu ver o paciente, Ela já né? disse que já marcou aqui uma consulta. Tá bom, vamos lá. E realmente tem que ser feita a avaliação. Então, assim, a gente pincelou várias coisas, a gente falou de muita coisa, né? Muita gente elogiando aqui que a gente realmente abordou várias coisas mas a consulta ela é única, ela é individual, cada pessoa tem o seu problema, tem suas dores, tem suas compensações, e é importante que você sempre procure, O né, um tratamento é especialista. individualizado, né? Cada paciente tem as suas nuances, né? Então, não posso dar uma receita de bolo que vai servir para todo mundo, né? Verdade, Às vezes tem um diferencialzinho que vai fazer total diferença para você. verdade, verdade. Doutor Rafael, estou aqui com o coração aqui apertado, que ainda tem várias aqui, mas falta exatamente pouquíssimos minutos Tá para bom. quando o Instagram nos derrubar. Mas muitíssimo obrigado. Foi muito, Eu que muito bom. agradeço o convite. Foi Tá? É a primeira vez excelente. que eu estou fazendo uma live, E foi tá? Mas excelente, viu? Foi foi muito bom. tranquilo, Foi tranquilo muito demais. bom. Muito obrigada, tá aqui só elogios. Vou deixar a nossa live gravada. Podem compartilhar com seus amigos. Doutor Rafael está fazendo normal a nível de consultório, atendendo, podem estar marcando teleatendimento, presencial, né, seguindo todas as recomendações. Recomendações. Então, assim, o que precisar, estamos aqui juntos. Nossa intenção aqui é de mostrar nossa integração,
que a gente está junto, sempre pensando no melhor para o nosso paciente, na reabilitação, de estar o trabalho em conjunto. Esse é o principal objetivo, né? É a integração multidisciplinar. Pois muitíssimo obrigada. Fica com Deus. Foi Você muito bom. também, agradeço pelo convite, tá? E dizer para todo mundo que isso aí vai passar, né? Vai chegar uma hora que a gente vai voltar para as ruas, né? Você vai ter a sua vida normal, né? O novo normal, né? Então é questão de tempo, tá? Amém. Mas um abraço aí para todo mundo que perdeu um pouquinho da sua tarde para estar aqui escutando esse especialista de ombro. Muito obrigada, viu? De Um nada. abraço. Abraço. Beijo. Fica com Tchau, Deus. tchau.